no brasileiro, a gente tem duas coisas. Uma, ele chamou Lula na campanha de corrupto e comunista, né? Isso aí ficou para trás, é coisa de campanha, como se diz. O presidente Lula falou ontem, aquela é uma frase que o Lula fala assim: ninguém é obrigado a gostar de mim, o presidente argentino não precisa gostar de mim. Mas ele tem que agir como presidente da Argentina, eu vou agir como presidente brasileiro, nós temos que conversar e fazer acordos, né? Você acha que ficou para trás, por parte de Lula, aquilo que foi dito pelo Milei? É coisa de campanha, esquece? Não, acho que conhecendo bem o Lula não ficou para trás. O que eu acho que vai acontecer é que vai, como ele pediu desculpas para o Papa, né? Em algum momento ele vai ter ali um gesto de, olha, me expressei mal na campanha e tal, se houver de fato esse momento em que os dois se encontrarem, porque eu acho que interessa para os dois, no caso, que seja estabelecida uma relação de coexistência relativamente pacífica. O que eu tenho de informação é, inclusive, o Lula teria colocado como condição para comparecer à posse um pedido público de desculpas, que eu acho que não vai acontecer nesses termos, né? E até acho que, pelo que eu senti de ontem para hoje, o governo brasileiro continua com a ideia de mandar um emissário para a posse e não comparecer, até porque já foi confirmada a presença de Jair Bolsonaro, de vários governadores do Sul e do Sudeste que são aliados do Bolsonaro. Então, a ideia de possivelmente o Donald Trump irá também a esse evento. Então, esse é um evento da direita. A posse do Milei será um evento da direita. Não sei se o presidente Lula se sentiria confortável em tirar aquela foto ali no meio desses líderes que são de uma linha ideológica antagônica. Mas o Lula, como é muito pragmático, ele tem dito, aliás, a posição do presidente Lula pessoal, política, na campanha argentina, ela foi cuidadosa. Ele fez alguns movimentos significativos de apoio ao programa de governo, no caso que era do Massa, que era o ministro da Economia. Então, é outro cenário interessante na transição, Tramontina, porque além de ser muito curta a transição, o ministro da Economia foi adversário do Milei, foi quem enfrentou o Milei. Então, você imagina você estar batendo no cara no domingo, na segunda sentar com esse cara para discutir, e agora a economia, né? Então, tem um desconforto natural nessa relação. Inclusive, chegou-se a cogitar a hipótese do Sérgio Massa renunciar antecipadamente ao Ministério para deixar mais livre a transição. Isso foi, enfim, negociado lá uma saída intermediária, parece que já tirar licença. Mas o fato é que a interlocução com a economia é como o principal adversário dele. Então, mas voltando um pouco à questão do Lula. O Lula fez vários movimentos de apoio à Argentina, ao governo argentino. Ele teve muitas vezes com o Fernandes, ele teve com o Massa na Argentina. Mas quando afunilou a campanha eleitoral, ele recolheu um pouco os flaps ali, ele foi para a posição de institucionalidade. Ele várias vezes disse assim, inclusive uma semana antes da eleição, tentaram arrancar dele um apoio ao Massa. Ele falou, eu espero que o povo argentino vote com quem defende a democracia. Aí eu teve um assessor do Milei que falou, que bom, então o Milei é um cara que defende a democracia, então ele não defendeu o voto, em ninguém, né? No domingo é que teve um movimento um pouco diferente, que a primeira-dama Janja, que é muito influente no Palácio, fez um tweet cifrado, mas de apoio ao Massa, dizendo que é muito que Massa, Argentina e tal. E aquilo gerou um certo mal-estar em Brasília, porque os caras estão trabalhando ali vários meses para dizer que não tem uma aderência institucional do governo brasileiro a uma candidatura do país vizinho, e a primeira-dama, que todo mundo sabe que é muito influente no discurso do Lula, inclusive, assume essa posição, né, no dia da eleição. Enfim, mas passado esse episódio, acho que o Lula espera algum gesto acho que essa conversa de ontem já será bem-vindo ao primeiro passo. Precisa ser um gesto mais objetivo para dizer campanha, eu tenho um discurso político que é diferente do discurso do chefe de Estado. E eu vejo, para Lula, acho que a principal frustração, e por isso ele se empenhou muito em ajudar o governo Fernandes, tentando dar musculatura para a candidatura do Massa, é porque o presidente Lula, ele tem, nesse terceiro mandato, ele tem, se eu pudesse, assim, o principal objetivo dele, político, presidente, já foi preso, já ganhou uma eleição depois de ser preso, já teve a maior aprovação como presidente da República no seu primeiro mandato, já fez o país crescer 7,5% no primeiro mandato, sabe que é difícil que aconteça um cenário parecido nesse terceiro mandato. Ele tem um objetivo claro, que é ser um líder mundial. Ele fala sempre no Mandela, não sei se dá para fazer analogia, mas ele deseja ser um player global. Assuntos geopolíticos, tanto que ele acha que resolve a guerra da Ucrânia na mesa do bar, né? Agora, também no caso do conflito no Oriente Médio, tentou buscar um papel de protagonismo, ainda tenta. Então, mas o que ele, comercialmente, no acordo no Mercosul com a União Europeia, na própria relação com o governo americano, diante desse cenário em que ele tem um desafio de virar um personagem, um ator global relevante, geopolítico relevante,
Ele precisa, antes de ser um líder global, ser um líder regional. Ele precisa consolidar a sua liderança no continente. E o ambiente estava muito favorável para ele. Vamos imaginar, você tem aqui na Argentina um aliado. No Chile, também um presidente de esquerda. Na Colômbia, um presidente de esquerda. Então, assim, tinha uma conjunção de fatores no continente. Os principais países, os países economicamente mais importantes, estavam alinhados ideologicamente. Quando você vê a Argentina indo para a direita, e Lula vai precisar, de alguma maneira, compensar essa aliança que ele não tem mais natural ideológica com a Argentina com outros acordos. Eu não sei também qual vai ser o futuro no Chile, tem aí uma discussão sobre a possibilidade do Boric se reeleger ou não, mas do ponto de vista geopolítico regional, para o Lula era muito importante ele ser o líder da América do Sul e ter uma afinidade com a segunda nação mais importante, que era a Argentina, da região. Agora ele vai ter que voltar a estaca zero, reconstruir uma relação com um cara que é notadamente de outro espectro ideológico e que tem visões diferentes em relação às construções econômicas em bloco, por exemplo, como o Mercosul. Então, é um desafio para o Lula recuar um passo nesse seu projeto antes de se consolidar como uma liderança global, resolver a sua liderança regional. Acho que a cabeça dele, o que está pegando hoje é isso. Agora, o presidente Lula tem se empenhado...